E nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade. E agora o nosso assunto é saúde, ou seja, vamos continuar falando sobre saúde. No bloco anterior nós já falamos sobre isso também, né? Você que está nos assistindo, sabia que no último sábado, dia 20 de outubro, foi comemorado o Dia Mundial da Osteoporose? Pois é, gente. Essa data ela foi criada com o intuito de chamar a atenção das pessoas de uma forma geral para este problema que é muito grave, viu? Olha só, para vocês terem uma noção, segundo dados da Fundação Internacional de Osteoporose, a doença, que é silenciosa, atinge cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil. E, além disso, a Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que o número anual de fraturas de quadril, fraturas relacionadas aí à osteoporose, deve atingir cerca de 140 mil pessoas até 2020. Bom, e para esclarecer dúvidas sobre este tema, eu recebo aqui no estúdio hoje o reumatologista, especialista em osteoporose e também membro da Sociedade Mineira de Reumatologia, o Dr. Gustavo Lamego. Doutor Gustavo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Cira. Bom dia a todos. Doutor Gustavo, então, os números chegam a assustar, né? Eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente o que é essa doença, o que é a osteoporose. A osteoporose é uma doença dos ossos que vai enfraquecendo os ossos, vai deixando eles menos resistentes com o passar do tempo. E ela não dá nenhum sintoma até o dia que a pessoa tem uma fratura, quebra um osso, muitas vezes por um trauma simples, cai da própria altura, apenas um escorregão e quebra o osso. E como identificar a doença, já que ela é silenciosa, no dia a dia não vai ter sintoma, né? Pois é, essa identificação precoce é importante, a gente identificar a osteoporose antes da fratura, né? E talvez a gente use o exame que chama densitometria mineral óssea, é o exame mais indicado para ver se a pessoa tem osteoporose e deve ser feito em alguns pacientes, não é todo mundo que deve fazer o exame. Que pacientes são esses? A osteoporose ela é mais comum nos idosos. Então, a gente tem o pico de massa óssea quando o nosso osso é mais forte, é por volta dos 30 anos. A partir daí, todo mundo vai perdendo um pouquinho da resistência do osso. As mulheres, na pós-menopausa, tem uma acelerada dessa perda. Então, as mulheres vão ter mais osteoporose que os homens. Então, normalmente, a osteoporose vai acontecer em pessoas após a menopausa, nas mulheres, e homens após os 50 anos. Geralmente, após os 60, 65, 70 anos. Então, a gente deve pedir a densitometria para mulheres após os 65 anos, para os homens após os 70, 75 e antes dessas idades, se os pacientes têm outros fatores de risco, alguma doença que acelere a osteoporose. Nós temos algumas doenças gastroenterológicas, doenças hematológicas, doenças reumatológicas que podem predispor à osteoporose. E esse exame, após uma determinada idade, ele deve ser feito anual, doutor? Você faz o exame, se tiver já osteoporose, você começa a tratar. Depois, se não tiver, você pode fazer a cada 2, 3 anos. Não tem uma regra fixa igual outros exames, não. A cada 2, 3 anos, um intervalo mínimo de 1 ano. Se já está próximo à osteoporose, você quer ver um intervalo menor, pode ser com 1 ano. Menos de 1 ano não justifica. Depende de cada caso, Depende de cada caso. Agora, questões hereditárias, então, não influenciam aí na doença? Tem bastante. A população caucasiana europeia tem um pouco mais de risco de fratura do que outras populações. As pessoas têm história familiar de alguém que quebrou o colo do fêmur ou a vértebra, também essas pessoas têm mais chance de ter fratura osteoporótica. Agora, é possível prevenir, doutora, a osteoporose? A gente pode fazer uma prevenção. Talvez você não consiga eliminar o risco, mas você consegue retardar a progressão através de uma dieta adequada de cálcio, que é o elemento que fixa no osso, vitamina D adequada, uma dieta balanceada, exercícios físicos, não fumar e não beber, que são outros 2 fatores de risco para a osteoporose, e tratamento adequado dessas outras doenças que podem levar ao uso, à osteoporose, como o uso de corticóide, você tentar minimizar o uso de corticóide, paciente que fez uma cirurgia de estômago tem que repor as vitaminas, paciente tem uma doença inflamatória intestinal, que é do intestino, que pode atrapalhar, tratar direitinho com o gastroenterologista. Então, você tentar minimizar essas outras doenças que podem levar à osteoporose. Agora, as pessoas que já têm uma certa tendência a ter a doença, quais são os alimentos que não podem faltar na mesa dessas pessoas? O cálcio, a principal fonte de cálcio são os leites e derivados, queijos, iogurtes,
os leites e derivados. Além dos laticínios, tem as folhas verdes escuras, Sim. tem cálcio, castanhas, damasco, também tem cálcio, mas em menor quantidade. O grande ponto são os laticínios. De vitamina D, a maior fonte talvez seja o sol mesmo, a exposição solar. Os peixes frios, salmão, atum, tem bastante. Outros alimentos é mais difícil você ganhar muita coisa de vitamina D em outros alimentos. E a exposição solar, que a gente recomenda, é você passar protetor no rosto, talvez na mão que está mais exposta, você tomar um sol, ou homem sem camisa um pouquinho, ou nas mulheres com os braços de fora e com de bermuda, mas você passa o protetor no rosto para proteger o rosto, que é uma área que já tem mais insolação, para evitar a questão do aumento de chance de câncer de pele pelo sol. Então fica no meio termo, você tomar um pouco de sol nas pernas, nos braços. Isso aí vale para todas as idades, Todas né? as idades, sim. Tá certo. Nós temos algumas questões relacionadas a mitos e verdades sobre a osteoporose. Vamos ver o que é verdade e o que é mito, então. Vou pedir a produção para colocar na tela para a gente conversar aqui com o Dr. Gustavo. A osteoporose aparece sempre na segunda metade da vida, verdade? É bem mais comum em idosos. Crianças e adolescentes podem ter, mas é muito raro, é como uma doença que está levando a osteoporose. A pessoa tem uma outra doença que está levando aquilo. E é bem raro. Ela normalmente é depois dos 50, 60 anos de vida. Ou seja, pessoas mais velhas mesmo que têm que preocupar mais com a doença, né? Sim, sem dúvida. Ok, vamos para a próxima questão, então, de mitos ou verdades. O maior problema da osteoporose é o perigo de sofrer fraturas ou tem outros? O grande problema é a fratura. E as fraturas, muitas vezes, elas são limitantes da qualidade de vida. A gente fala tanto em prevenção, como, por exemplo, a fratura de colo de fêmur, muitos pacientes têm que colocar a prótese, fazer a cirurgia, depois a capacidade dele de andar não é a mesma, ele tem que passar a andar com uma bengalinha. Tem que ter uma coisa. Ele já ia na padaria todo dia comprar o pão, agora não está conseguindo mais ir à padaria, às vezes se trocar. Alguns idosos, no momento da fratura, são levados para asilos. Então, a fratura, elas têm consequências, sim, né? Não é fácil, não. Não é fácil lidar, então, com a fratura, no caso, né? Vamos para a próxima questão, então. Mitos ou verdades. Osteoporose tem cura? Tem, doutor? Tem tratamento que a gente reduza muito o risco de fratura. A densitometria volta para níveis pré-osteoporose, para osteopenia até normal. Mas se ficar sem remédio, pode até ficar durante um tempo sem remédio, mas a tendência é ir voltando. Então, a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento. E a gente consegue reduzir bastante o risco de fratura. E aí a pessoa mantém uma condição de vida estável? Estável, sim. Né? Vamos para mais uma questão, então. Mito ou verdade? A prática de atividades físicas é uma das medidas mais eficazes, sim? Isso. E é um fruto que você colhe a vida inteira. Se você faz atividade física a vida inteira, você vai colher isso também. Mas não tem idade para começar, não. Se você quiser começar hoje, podemos começar, mas a atividade física ajuda bastante. A pessoa já foi detectada com problema, pode começar? Pode começar. Tá certo. Vamos para a última questão, então, de mitos ou verdades. Somente mulheres têm osteoporose? É mito. O homem também tem. As mulheres têm mais, até pela questão hormonal da menopausa. Os homens normalmente vão ter osteoporose uma década mais tarde, enquanto as mulheres por 65 já têm, os homens talvez 70, 75. E homens têm também osteoporose. Mulheres têm mais, mas homens também têm. Bom, então a dica é se cuidar, procurar um profissional e fazer os exames sempre, né, doutor? Certo. Doutor Gustavo, agradeço, viu, a sua participação, a sua atenção com o nosso programa. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado. Olha só, agora eu quero falar para você de um recadinho muito especial, viu? Pois é, você que está querendo mudar a decoração da sua casa, por exemplo, às vezes você fica naquela dúvida, o que mudar na minha casa? Já pensou em mudar as cores das paredes? Bem simples, bem fácil, né? Aí você vai escolher a cor certa. Se você fizer essa escolha, pode ampliar o ambiente ou deixá-lo muito mais aconchegante, viu? Bom, e na Casa e Tinta você vai encontrar tudo que precisa para a pintura, com produtos de qualidade e preços que eu tenho certeza cabem aí no seu bolso, viu? A Casa e Tinta, gente, é uma rede de lojas de tintas tradicional. São mais de 30 anos de mercado e são 32 lojas. E uma delas está aí bem pertinho de você. E nesta semana, o gerente Luciano, da loja Casa e Tinta da Pedro II, número 1773, ali no bairro Carlos Prates, vai presentear você, telespectador do Manhã da Piedade,
com um brinde muito bacana. Tem um prêmio especial para você, então. Foi preparado especialmente para você pelo Luciano. E aí você vai me perguntar, como que eu faço para ganhar esse prêmio, Síria? É só você ir até a loja e dizer que assistiu o nosso programa, viu? Lembrando que as lojas Casa e Tinta possuem estacionamento próprio. Não precisa de se preocupar, então, onde vai deixar sua moto, seu carro. Tem estacionamento próprio, viu? E, claro, profissionais qualificados que conhecem muito bem de tintas. E tem as ferramentas para pintura também. Então, vá lá conferir, viu? São tintas imobiliárias, industriais, tem materiais elétricos, de acabamentos e ferramentas para pintura em geral. E claro, né, com aquele compromisso de vender tudo pelo menor preço. Então, ligue agora. O código de área é o 31, o telefone é o 3271-4300. Fácil de decorar, né? 3271-4300. Ligue e comprove, agende um horário e aproveite hoje para você ganhar o seu prêmio, tá? Casa e Tinta, você já sabe, é a casa de tintas de verdade. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, você fica na companhia de Acirantão. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí.